Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Mestre, alguns dizem que és João Batista. Outros dizem que é Elias. Outros dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. E vocês? Quem dizem que eu sou? Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque não foi nenhum ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu digo, você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que você ligar na terra será ligado no céu. E tudo o que você desligar na terra será desligado no céu. Caríssimos irmãos e irmãs, como sempre, nós devemos estar atentos à palavra do Senhor. E nós fazemos isso, estamos atentos como igreja, não individualmente apenas. Claro que individualmente nós lemos a palavra de Deus, meditamos a palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus, mas como igreja nós ouvimos, acolhemos, assimilamos essa palavra que o Senhor nos transmite. Na liturgia, nós temos sempre os textos dos evangelhos para nos ensinar, para nos fazer crescer no conhecimento de Deus, no conhecimento das obras de Deus, no conhecimento de tudo aquilo que Ele nos deixou para a nossa salvação, para o nosso progresso na fé, para o nosso encaminhamento para a vida eterna. Assim são tudo aquilo que nós recebemos, os sacramentos, a vida fraterna, a igreja, são instrumentos que nos ajudam a caminhar e que nos colocam no caminho do seguimento de Cristo, para sermos verdadeiros discípulos e, portanto, missionários. Se somos discípulos de Cristo, somos missionários, anunciadores do reino dos céus. Hoje a igreja celebra a festa destes dois grandes apóstolos, São Pedro e São Paulo, que nós chamamos de colunas da igreja, porque os dois deram testemunho com a sua própria vida, derramaram o seu sangue para anunciar e para testemunhar Jesus Cristo, nosso Senhor. Celebramos o dia de São Pedro e São Paulo com uma grande alegria, porque neles nós vemos a segurança sobre a qual Cristo quis construir a sua igreja. Jesus Cristo é a pedra angular, é Ele que conforma, que faz com que a igreja seja o que ela é.
E ela foi construída sobre o alicerce dos apóstolos, ou seja, sobre o testemunho de vida, sobre as palavras, sobre os gestos dos apóstolos. Aqueles primeiros que foram testemunhas oculares, testemunhas que viram, conviveram, conversaram, se alimentaram com Jesus. Aqueles que aprenderam do próprio Cristo o que nos transmitiram. E nós sabemos que a Sagrada Escritura nos relata um pouco as experiências que a Igreja foi fazendo no Novo Testamento. Aqueles textos nos dizem isso. A experiência que a Igreja nascente foi fazendo e depois aqueles textos ficaram como, assim vamos dizer, como referências fundamentais. E nós temos hoje os textos do Novo Testamento para nos ajudar a compreender a Igreja e a sua missão no mundo. Pois bem, celebrando esta grande festa dos apóstolos São Pedro e São Paulo, nós celebramos a Igreja na história. A Igreja irá até o final dos tempos. É isso que o Senhor Jesus Cristo nos prometeu, de estar conosco até o final dos tempos. A Igreja, ela não é uma instituição feita para responder a algumas necessidades. Não, a Igreja foi feita para anunciar Jesus Cristo, para testemunhar o mistério da fé, para levar as pessoas até Cristo, para ser o canal, para ser o caminho que conduz as pessoas até Jesus Cristo. Nós temos tantos exemplos no Novo Testamento desta realidade. A começar por aqueles apóstolos que levaram os pagãos para conhecer Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Devemos levar as pessoas até Jesus Cristo. Devemos apresentar Jesus Cristo às pessoas. Essa é a missão da Igreja no mundo. E a missão da Igreja, então, tem uma amplitude maior. Levar as pessoas até Jesus Cristo é também estar preocupado com as condições que essas pessoas vivem hoje. Às vezes estão impossibilitadas de conhecer Jesus Cristo, porque são pessoas que às vezes estão à margem do dia a dia da vida, pessoas que são colocadas à margem da história. E nós temos que anunciar o Evangelho para todos. Um aspecto importante que nós devemos considerar hoje é que os apóstolos São Pedro e São Paulo, eles são as duas referências fundamentais. E o Evangelho que nós ouvimos nos fala exatamente deste relacionamento de Cristo com Pedro. Jesus pergunta aos discípulos, aos seus apóstolos, quem dizem os homens que eu sou? E eles começam a responder aquilo que eles ouviam. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é um dos profetas, alguém importante. E Jesus então perguntou, e para vocês, quem sou eu? Neste momento, São Pedro se adianta e o evangelista exatamente coloca a figura de Pedro que se adianta porque ele é o centro, ele é o chefe daquele grupo. Ele é que dá o tom naquele grupo dos apóstolos de Cristo. Pedro então responde, tu és o Filho do Deus vivo, o Messias. E Jesus então diz a Pedro, feliz és tu, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, queridos irmãos e irmãs, compreender que Jesus Cristo é o próprio Deus feito homem, presente entre nós, o Verbo eterno que se fez carne, isto é por revelação, isso não é por entendimento humano, não é por conhecimento humano. Isso eu conheço na fé. E São Pedro revelou, transmitiu, expressou aquilo que tinha recebido pela fé. Por isso Jesus diz, não foi nem a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso, diz Jesus a Pedro, eu vou te dar as chaves do reino dos céus. E tudo que você ligar, será ligado.
e tudo que você desligar será desligado. Vejam a responsabilidade que o Senhor coloca nas mãos de um homem. Todos nós, homens e mulheres, somos pecadores, limitados. E Jesus então coloca nas mãos daquele homem, Pedro, essa responsabilidade. Por isso também nós, católicos, celebramos hoje o dia do Papa, porque o Papa é aquele que foi escolhido para suceder, para estar no lugar do apóstolo Pedro. Desde o princípio, o Papa é escolhido para ser aquele que ocupa o lugar de Pedro. Ou seja, é o chefe do colégio apostólico, é aquele que anima, é aquele que confirma os seus irmãos na fé. Por isso, queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos São Pedro, São Paulo e é o dia do Papa. Nós temos que compreender muito bem a importância e a missão do Santo Padre no mundo de hoje. E nós estamos vendo quanta coisa é exigida do Papa. O Papa Francisco, que está fazendo esse esforço enorme para estabelecer a paz no Oriente. Por exemplo, nenhum outro país, nenhum outro homem do mundo foi chamado para ser aquele que vai ajudar a instaurar a paz no Oriente. Rezemos, portanto, pelo Papa, para que a sua missão seja realizada a contento. Que o Santo Padre consiga, inspirado sempre pelo Espírito de Deus, acompanhado de modo especial e particular pelo Espírito Santo, consiga transmitir aos homens do nosso tempo, de modo especial aos governantes do mundo, para que estejam atentos àqueles que mais sofrem, atentos aos pobres, atentos às pessoas que sofrem por causa da violência, da guerra. Que ele de fato consiga, com a força de Deus, propor a paz. E que os homens tenham o coração aberto, os governantes tenham o coração aberto para trabalhar pela paz. Queridos irmãos e irmãs, nós somos convidados hoje, dia de São Pedro e São Paulo e dia do Papa, a rezarmos pela unidade da Igreja e pelo Santo Padre, para que ele seja, de fato, testemunha da nossa fé.